nós vamos meditar num texto que está no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 26, que é um texto que nos instrui muito, um texto muito poderoso e muito prático, que fala assim para nós. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a semente. A própria palavra de Deus, ela é a semente. Então veja bem, quando nós cremos na palavra de Deus, nós estamos semeando aquela palavra na nossa vida e na área que nós estamos crendo naquela palavra. Então a palavra de Deus, um exemplo, a palavra de Deus fala que nós somos curados pelas feridas de Jesus, que Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. Então quando nós ouvimos essa palavra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós acreditamos nessa palavra, nós cremos. Então isso é uma semente. Então a partir daquele dia, o que eu vou fazer? Eu vou continuar andando, vou continuar dormindo, vou continuar acordando, me alimentando, trabalhando, vivendo. E sem eu saber como, Deus está trabalhando no meu corpo. Deus está trabalhando nessa área da minha vida que eu declarei a cura. Essa enfermidade que eu repreendi no nome de Jesus. Então, a cada dia, essa semente vai crescendo. Ela vai crescendo, vai germinando e vai crescendo sem eu saber como ela está fazendo. Então, o que eu faço depois que eu semeio essa palavra de cura, o crer da cura, na enfermidade? O que eu faço? Eu continuo crendo. Eu continuo acreditando. E você olha, o sintoma está ali, mas você continua crendo. Você olha, o sintoma está ali, mas você continua crendo. Até que uma hora a cura vai brotar. Até que uma hora aquele sintoma vai cair por terra. E o que realmente Deus está fazendo vai começar a aparecer. Então nós chamamos isso de quê? De regar a semente. E chamamos isso também de quê? De perseverança. Porque nós temos que perseverar, acreditando que Deus está trabalhando e que Deus está se movendo em toda a palavra que Ele tem falado. Porque o que Deus vai cumprir? A palavra dEle. Se nós confessarmos a palavra dEle, é essa palavra que Ele vai cumprir. Ele tem compromisso com a palavra que Ele fala. Ele não tem compromisso com coisa que eu inventei ou que inventaram para mim e eu acreditei. Ele não tem compromisso. Mas Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala. Se você tem dúvida a respeito de alguma coisa que você está acreditando que é da parte de Deus, mas você está com uma dúvida, ora. Coloca diante do Senhor, fala: Senhor, eu recebi essa palavra aqui no meu coração, quando eu ouvi uma pregação, ou quando alguém estava pregando, ou alguém me contou uma revelação, uma visão, um sonho, um dom de profecia, mas eu estou confuso, eu estou em dúvida. Ora, isso não é pecado. Pecado é você ficar nessa dúvida. Pecado é você de repente estar acreditando numa mentira. Então você pode ir diante de Deus e falar: Senhor, eu estou com dúvida nisso aqui. E espera que Deus vai trazer a verdade. Se o que você ouviu foi dele mesmo, Ele vai dar um jeito de você saber que aquilo ali foi Ele que falou com você. Você não pode seguir uma direção de alguma coisa que você não confia, que você não tem certeza. Porque a fé é uma certeza.
Então, quando você ouve a palavra, não é a dúvida que vem, é a certeza que vem. Mas a certeza vem no teu espírito. A tua mente pode duvidar, porque a tua mente fica pensando. A tua mente pode duvidar, mas o teu espírito tem uma certeza. E fica aquele conflito. E pode ser que o que realmente você entendeu pode não ser um entendimento certo. E você pode estar sendo guiado no entendimento errado. Não estou falando que está acontecendo isso, que esse entendimento que você tem é errado. Mas se você está confuso, se você está cheio de dúvida, vai diante de Deus. Ele vai resolver isso para você. Por quê? Porque o Espírito Santo que mora dentro de nós, ele nos guia em toda a verdade. Em toda a verdade. Ele não vai te guiar para mentira. E ele não vai te guiar para confusão. Então vai diante do Senhor, fala com ele, e ele vai definir o que ele disse e o que ele não disse. Se ele falou aquilo tudo, ele define aquilo tudo. Se ele falou uma parte e a outra parte foi inventada, porque tem isso. Pode acontecer isso. Por quê? Porque passa pelo canal homem. E nós temos impureza. A fonte é perfeita e é pura, que é Deus, que é o Espírito Santo. Mas nós somos impuros. Nós temos impureza. A pessoa também que falou com você também tem impureza. Então você pode chegar diante de Deus e falar. E Ele vai te ajudar. E Ele vai te dar direção. Mas tem um texto aqui, dentro ainda dessa palavra da semente, semeando, em Eclesiastes. E eu falei que depois que você semeia, que você crê, você vai continuar crendo e você vai continuar perseverando nessa crença. Então aqui em Eclesiastes, no capítulo 11, fala assim, o versículo 6 fala assim: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então, o que ele está falando? Quando a Bíblia fala de dia, clarear, manhã, está falando de revelação. Então, quando você teve a revelação daquela palavra, quando ela veio no teu espírito, então você vai semear aquela semente naquela situação. Isso é amanhã. O que ele está falando? Passou o tempo, entardeceu. Não desista. Ele falou nessa versão, não fique com as suas mãos à toa. Então continua o quê? Regando a semente. Como que se rega a semente? É você continuar acreditando e confessando aquela palavra. Nós temos um outro exemplo. A palavra de Deus tem promessa de salvação para a nossa família. E a salvação, o que diz em Atos, capítulo 16, versículo 31? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então vai cumprir. Mas você está olhando, de repente, você está sozinho. Todo mundo da sua família não está caminhando. Ou muitos já caminharam e desistiram. Você está sozinho caminhando. Mas a promessa é para todos. Então você já lançou essa semente. Você já creu nessa palavra. Continua crendo. Persevere em crer. Não retire a tua mão. O que é isso? Não desista de regar. Não desista de acreditar. Não deixe tudo para lá. Não, eu tenho essa palavra aqui. Eu tenho essa palavra. Deus falou comigo. Na palavra dele. Não foi assim um dom de profecia, não. Foi o que está escrito na palavra dele mesmo. Está no texto sagrado. Ah, por que, pastora? Você é contra o dom de profecia? Não. O dom de profecia existe, está em uso e flui no meio do corpo de Cristo. Existe e flui. E quando a palavra de Deus vem pelo dom de profecia, por exemplo, uma promessa que você recebeu pelo dom da profecia.
Na hora você não entendeu bem, você não estava nem... Parece que aquilo ali não tem nada a ver com você. Mas não joga essa palavra fora. Porque essa palavra pode ter sido realmente de Deus, pelo dom. O que você vai fazer? É como se você fosse colocá-la lá na prateleira. Deixa na prateleira. Se ela se cumprir, foi Deus que falou. Se ela não cumprir, não foi Deus. Mas o que você vai fazer? Você não vai viver em função daquilo ali. Você não vai ser guiado nem dirigido por aquilo ali, por aquela palavra, porque você é guiado pelo Espírito Santo que já mora dentro de você. E ele vai te guiar para a verdade. Aquela palavra cumpriu, foi Deus que falou através daquele profeta. Se não cumpriu, não foi Deus que falou, e você não perdeu nada. Você continuou vivendo, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Agora tem um monte de gente que está indo atrás de profecias que não são de Deus, que estão indo para um lugar, estão mudando de um lugar, estão indo para uma igreja, estão saindo de outra igreja, está indo para um município, está saindo de município, está saindo até de trabalho e ficando até desempregado. E não é por aí não. O dom de profecia é para edificação da nossa vida. Isso você aprende na escola do Espírito Santo hoje. O dom da profecia, ele edifica, ele consola e ele exorta. Ele não dirige a sua vida. Ele te conforta, ele te fortalece, ele te exorta, ele te edifica. É isso que ele faz. Ele não manda você sair de um lugar e ir para outro. Ele não manda você largar seu esposo, largar sua esposa. Mas a palavra de Deus fala o quê? Para a gente largar o pecado. Aquilo que é pecado, em qualquer área da nossa vida tem que largar. Agora, ele nunca manda você botar seu filho para fora de casa, como eu já ouvi, não em relação ao meu filho, mas uma pessoa falando comigo, que uma pessoa foi usada para falar com ela que ela tinha que colocar o filho para fora de casa. Eu desconheço isso. Eu desconheço porque a família, a palavra de Deus diz que quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que os infiéis. Se Deus está falando, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, como que você vai botar seu filho para fora de casa? Mas isso é o que mais as pessoas escutam. Não, você tem que botar ele para fora de casa. A hora que você fizer isso, o inimigo está lá fora esperando ele para agarrar ele de vez. É isso que eu tenho visto. Eu nunca vi filho jogado para fora de casa que melhorou. Nunca vi isso. Eu nunca vi. Muito pelo contrário. Eu vi na Bíblia um filho que foi colocado para fora de casa, ele foi expulso de casa. E depois toda a cidade teve que ir buscá-lo, porque se levantou uma guerra e ele teve que ir lá. Ele teve que ir lá para lutar por eles. Que a Bíblia diz que ele era valente e era valoroso. Mas ele foi jogado para fora de casa porque ele não era... ele era meio irmão dos seus irmãos. Ele era filho do mesmo pai com outra mãe. Então, os outros filhos que eram de uma outra mãe não quiseram que ele ficasse ali. E jogaram ele para fora de casa. E a Bíblia diz que quando ele foi expulso de casa, apareceu um bando de levianos para pegar esse menino. E ele ficou ajuntado lá com um bando de levianos. É isso que o diabo faz. Vai jogando fora o que Deus te deu para cuidar, que você vai ver aonde vai parar isso. Vai excluindo, vai chutando aquilo que você tem que amar, aquilo que você tem que cuidar, aquilo que você tem que orar, que você tem que interceder. Sabe por quê? Jogar fora é fácil. Jogar fora. Agora, o que dá trabalho é você ficar ali, perseverando naquela fé que Jesus vai salvar, que Jesus vai libertar. Um monte de gente não quer saber disso.
porque não quer viver na crença, não quer viver na confiança, não quer viver na fé. Quer viver como ele falou aqui, ó, em Eclesiastes 11:6, com as mãos à toa. E ele falou assim, ó: não fique com as mãos à toa. Não deixe as suas mãos ficarem à toa. E um monte de gente quer ficar à toa. Aí, o que é fácil? Joga fora. Aí fica à toa. O que é bom? Chuta. Aí fica à toa. Mas não quer perseverar. Quando a pessoa persevera, o que a gente vê? Filhos que foram transformados pelo poder de Deus. Filhos que estavam completamente perdidos e Deus foi lá e transformou. Maridos que estavam perdidos, Deus transformou. Mulheres perdidas e Deus transformou. É isso que a gente vê. Mas aquele que está em pé, ele tem que perseverar. Ele tem que continuar crendo. Não, Deus está trabalhando. Deus vai entrar nessa causa. Deus vai dar vitória, porque Ele disse que Ele vai dar vitória. Ele prometeu na palavra dele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele prometeu: o que Deus uniu, o homem não separa. Então foi Deus que uniu, foi Deus que fez essa união, foi Deus que fez essa obra. O homem não vai separar. O homem é você mesmo. O homem é o próprio esposo e a própria esposa que quer separar. Ah, mas fulano separou. Mas não foi Deus que uniu? Pega a promessa, vai lá e fala: Senhor, o Senhor me uniu, foi o Senhor que me uniu. E você vai orando, porque se não foi Deus que uniu, quando você falar foi o Senhor que me uniu, Deus não vai concordar com isso, porque não foi Ele que uniu. Mas se foi, Ele vai falar: eu vou te ajudar, eu vou tocar, vou jogar esse demônio de divisão, de separação, de adultério, de prostituição por terra. Vou te ajudar e vou te abençoar. Agora, isso tudo são direitos que pertencem a nós, que está na palavra de Deus, e que a maioria das pessoas conhece a palavra, mas não exercita. E Tiago falou na sua carta: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Está escrito na palavra de Deus isso. Está escrito lá em Tiago. Então, direitos que tem que ser o quê? Exercidos. De dia em dia. Direitos que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus fala do Salmo 78, versículo 9, que os filhos de Efraim, mesmo armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da batalha. Então eles tinham todo o conhecimento, eles tinham a armadura, mas eles não quiseram resistir. Eles não quiseram enfrentar. Eles não quiseram lutar. E isso é o que um monte de gente está fazendo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer. Vou viver minha vida. Eu vou para outro lado, eu vou embora. Eu vou mudar daqui, eu vou sumir daqui. Eu vou largar tudo para lá, não quero nem mais saber disso. Eu espero que isso não vá atrás de você. Porque costuma ir. Costuma ir. Então, gente, voltando lá eu acabei de ler para você Eclesiastes 11, versículo 6. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. E em Marcos, no capítulo 4, aquele texto que eu estava lendo, o versículo 27 fala: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então você está vendo aqui que tem a semeadura. Tem a semente. Toda árvore, toda planta está dentro daquela semente. Mas quando você planta a semente, não vem logo toda a planta pronta. Tem um processo que vai germinando.
Dependendo da semente, vai levar dias, vai levar meses, vai levar até anos para varar da terra. Aí depois vem os ramos, vem os galhos, depois vem a flor, vem o fruto, depois você pode colher. Então, muita coisa não vai ser de repente. Muita coisa não vai ser imediata. Algumas coisas nós vamos ter que esperar. Algumas vamos esperar menos, outras vamos esperar um pouco mais e outras até bastante tempo. Agora, aquilo é de Deus, é a vontade de Deus. Deus liberou essa palavra, você semeou essa semente. Então, o que ele está falando aqui? Acalma o coração, é para acalmar. Porque o que aquele homem fazia? Lançou a semente, era só regar. Ele acordava, dormia, sem ele saber como. Ela estava germinando. Ele não estava ali todo dia futucando aquilo, revirando aquilo, e revirando e futucando para ver como estava. Não. Crença. A fé existe para nós descansarmos em Deus das nossas atividades humanas. E atividades que a raiz é a ansiedade, a raiz é a incredulidade, a raiz é a falta de confiança, é a falta de fé, a raiz é a precipitação, a raiz é a impaciência. Então essas atividades cessam quando a fé chega. Quando a fé chega, você semeou, você não quer saber de mais nada. Aquilo ali não te pertence mais. Aquilo ali pertence a Deus. Ele que vai fazer germinar tudo. Não é mais da nossa conta. Foi semeado a palavra. Agora você vai vivendo e você vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter colheita. Daqui a pouco você vai lá, vai ter fruto. Mas nós precisamos passar por esse tempo de espera entre a semeadura e a colheita. Mas a colheita vai chegar. O negócio é não desistir. O negócio é perseverar. O negócio é ficar esperando aquilo que Deus falou para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Pai, no poder do nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Nós engrandecemos o teu nome. Nós cremos em ti. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso ajudador. Enche, Senhor, a nossa vida do teu Espírito Santo. Que todo espírito de dúvida, de incredulidade, de temor saia. Pessoas que se precipitaram por causa de uma palavra que não foi tua. Pessoas que seguiram uma direção que não foi o Senhor que deu. Ajuda esse homem a voltar. Ajuda essa mulher a voltar. Ajuda eles a acertarem o caminho. Senhor, cala toda voz mentirosa na vida desse homem e dessa mulher. Cala, Senhor, todo falso profeta, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Traz a tua verdade, porque o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Amém? Deus te abençoe muitíssimo.